Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Já vou chamar o grande Fabinho, meu amigo, que vai falar sobre a história dele, de concurseiro. Aceitar. Boa noite, boa noite. Olá, Boa noite. tudo bem, Ari? Tudo bem, você? Tudo jóia? Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Você tá me ouvindo bem aí? Só tô escutando minha voz. Tá dando um eco, né? Tá. Aqui pra mim tá normal. Tá. Será que as pessoas escutam também? Oi? Será que as pessoas escutam também? Pede um feedback aí, o pessoal que já tiver entrando aí. Confirma aí se tá tudo bem o áudio. Deixa eu ver aqui. Habilita os comentários, né? Moleque. Eu tô sem aqueles foninhos, né? Que geralmente os blogueiros aí que fazem live todo dia tem, mas a gente dá um jeito. Sim. Alguém tá ouvindo a minha voz? Muito eco, assim? Aqui pra mim tá normal. Você não tá ouvindo eco? Não. Ah, então é só eu, será? Pode ser. Tenta às vezes colocar um fone. Foninho às vezes dá uma ajudada. Ah, pode ser. Cadê? E aí? E aí, Paulinho? E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Parabenizar aí você por essa iniciativa, né? A gente sabe que nós que já estivemos do outro lado, né? Como concurseiros aí, a gente sabe que sofre um pouco, né? E a gente precisa trocar essa ideia, desconstruir algumas coisas, né, principalmente para a gente poder, até uma forma de motivação também, né? Com certeza. Né? Eu acompanhei a live que você fez com o Léo e ele ainda não entrou, mas para quem não conhece, né, rapidamente uma apresentação. A gente tinha um grupo, né? Temos um grupo ainda, né? Esse grupo existe dos concurseiros, né? Lá em 2014 que a gente criou, o Léo criou, né? Faz tempo que a gente está nessa luta aí, né? E foi um grupo muito legal, né? Foi um grupo que uniu aí concurseiros de várias áreas do Brasil, né? De vários estados, e todos com aqueles mesmos anseios, aflições, dúvidas, né? Se é a carreira mesmo que queriam, enfim. E a gente formou esse grupo bem legal aí, e que hoje ainda somos amigos, né? Tem muita gente aí que a gente ainda convive, a gente, né? Nós, por exemplo, nós dois, o Léo, e outros tantos, né? Que estão nesse grupo ainda. E a maioria, né? Graças a Deus aí conseguiu, né? Lograr êxito naqueles planos, né? Naqueles objetivos. Alguns ainda estão na luta, né? Eu ainda que consegui passar no concurso que eu sempre quis, né? Ainda sigo na luta aí por outros, né? Mas é bem legal essa iniciativa sua aí de contar essa história, né? De concurseiro, como é que a gente lidava com essas aflições, essas angústias. É bem legal. Às vezes alguma coisa que a gente fala aqui já dá uma luz para muitas pessoas, né? Com certeza, Ari, com certeza. Porque é um caminho que
a se trilhar, né, que é complicado, né? É um caminho difícil, vamos assim dizer. E muita gente desiste, muita gente boa nesses 7, 8 anos, né, quase. Eu vi muita gente boa desistindo. Muita gente boa. E talvez por falta de uma motivação a mais ou alguns problemas, né, que vão surgindo e a gente tem que saber lidar com esses problemas, né? Mas eu vi muita gente boa deixar o sonho, um dia mais para frente, ou até mesmo desistindo, né? E que eu tenho certeza que hoje seriam grandes profissionais. Com certeza. E eu vejo muito que falta essa mentalidade. Até eu estava conversando com o Léo, que às vezes a gente não dá muita bola que seja a nossa mentalidade, né? Então, só que a gente às vezes tem que dar conta desse. Exatamente. E nada melhor, né, do que nós que já passamos por isso, né? A gente tentar dar um conforto, né? Talvez aí para o pessoal que esteja nessa luta, né? Eu costumo dizer, essa pandemia trouxe muita coisa para nós, né? A gente estamos aprendendo muita coisa com a pandemia, né? E na área de concurso público não é diferente, né, Ari? O que vocês comentaram, que é realmente verdade na live com o Léo, por exemplo, as notas de corte, né? As notas de corte na nossa época, 2014, 2015, hoje está uma coisa surreal, né? Falando pelos concursos das áreas policiais, né? Que a gente está mais ligado aí. Então, se não existir essa... Praticamente, né? As últimas provas de delegado aí, a média está entre 85 a quase 90, né? Para você estar entre as vagas, está chegando ao nível de 90% da prova. E é uma prova nível, né? Nível carreira jurídica, uma prova relativamente pesada até, né? Sendo que há 6, 7 anos atrás a gente passava aí com 70 a 75, né? A média mais ou menos de delegado era 75%, uma prova ou outra aumentava um pouco mais e tal. Mas hoje está surreal, né? Hoje o nível da galera está muito bom. O pessoal tá se puxando, viu? Que isso? Vê por essas últimas provas, né? Que teve Minas agora e Paraná, né? As que eu fiz, né? Teve Paraíba também, que teve todo esse rolo aí da peça, Rio Grande do Norte, Pará, mas se você parar ali para pensar, as notas de corte estão legais, né? Estão um nível... Sim, um nível hard. Tu sabe que o nível da Polícia Federal, né, para delegado, foi 95. 95 e são as questõezinhas, uma errada numa certa. E ó, me os buteados. Mas a gente não pode, é o que eu comentei no começo, né? A gente não pode parar, não pode desistir, né? Com certeza. No momento que tu tá parado, vai. Sim, vai acontecer. E a gente tem história, né? Tanto eu, quanto você, quanto todos os outros aí que já... História é o que mais temos, né? Não falta, né? Histórias de sucesso, histórias de derrota. E a gente precisa dessas derrotas, né? Para a gente criar uma certa armadura, né? Uma certa força, uma certa coragem para a gente seguir em frente, né? Porque é uma luta, né? Hoje em dia, aquelas velhas frases clichês, né? Que a gente sempre ouvia, só passa quem não desiste, né? A fila vai andar, a fila anda, né? Você tem que fazer a sua parte, ok. Né? Você tem que estudar, e aí não existe milagre, né? Você tem que ter aquele sonho, tem que ter aquela disciplina, você tem que ter aquela persistência, né? Mas não tem um milagre. Falar, você vai estudar e... Tá certo, tem um quesito sorte também nas provas, né? De cair aquilo que você domina um pouco mais.
né? Tem um quesito sorte, tem um quesito conhecimento e tem o quesito estar na sua hora também, né? Essa parte eu acho que é a principal, está... E a mentalidade, né? Oi? Desculpa, não ouvi. Eu digo a mentalidade das pessoas. Exatamente. Quando tem consciência de que isso é importante, muda bastante coisa, né? Você tem que... aquilo, basicamente, que vocês conversaram semana passada, né? Nós precisamos primeiro ter aquele senso de autocrítica, né? Nosso, para a gente falar, poxa, onde a gente está errando, né? O que eu posso melhorar ali? Eu estudo de uma forma, mas pô, essa forma está me levando a lograr o êxito na área que eu quero? Isso não só em concurso, né? Todas as outras áreas aí que exigem, né, do ser humano, obviamente, um conhecimento, uma persistência e uma experiência, né? Porque você ter experiências naquele segmento faz com que você cresça, né? Então, isso ligado a gente fazendo um link para os concursos, é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter essa autocrítica, né? De que a gente precisa saber onde a gente está errando para tentar acertar, lógico, e seguir naquela linha ali que vai dar certo, né? Vai demorar um pouco, mas acaba dando certo, né? E a gente tem histórias aí, experiências, né? Conhecidos é o que a gente mais temos, né? De tantas histórias de colegas que estudavam para delegado no nosso grupo e que chegava na primeira fase, arrebentava, na segunda fase ali na dissertativa mandava bem, chegava na oral, chegava no TAF, né? E não passava. E assim, reiteradamente. E aí ele falava, até um dia que eu cheguei e conversei com ele, se ele estiver assistindo aqui, ele vai saber quem é, vai saber que a gente está falando dessa pessoa. E ele falou, mas meu sonho não é delegado, não é ser delegado. Eu falei, mas por que você presta a prova para delegado? Eu falei, não sei, talvez ali por uma pressão da família, até uma pressão dos amigos, né, do círculo social. Mas ele falou, meu sonho não é ser delegado. Ele tinha tem um conhecimento, né, absurdo. E eu falei, qual que é o seu sonho, cara? Ele falou, eu sempre tive vontade de ser defensor público. Vejam, carreiras, né, totalmente opostas, né? Ainda que carreiras jurídicas, mas opostas, né, em termos de trabalho, principalmente. Eu falei, vai para cima, mete as caras e vai. E se eu não estiver enganado, acho que ele passou em 6 estados para defensor. Realmente não era. E hoje ele é defensor no estado que ele queria, né? Que era o sonho dele. E pelo que eu vejo, né? A gente não tem muito contato, mas pelo que eu presencio aqui, principalmente na rede social, ele está totalmente realizado. Né? Então, ele estava num ritmo bom de estudos, ele tinha conhecimento, ele tinha bagagem, mas ele estava na área que não era dele. E ele precisou ter essas derrotas, né? Para descobrir e se encontrar, né? Para falar, opa, tô indo pelo caminho errado, mas ainda dá tempo de pegar o caminho certo. E é bem legal, porque como o próprio título da live, né? História de concurseiro, né? E isso é assim, uma coisa sensacional. A gente ter essas histórias para realmente contar, passar para quem está na luta, para quem está começando agora, né? Um monte de edital aberto e as pessoas se perguntando, por onde eu começo? O que eu faço? Será que a carreira que eu vou ser realizado profissionalmente? Ou será que é status, né? Muita gente procura o serviço público por status também, né? Também. E nós que estamos lá, a gente sabe que de status a gente não tem nada, né? Né? De status aí, a gente, principalmente na área da polícia, né? É uma coisa um pouco, que eu costumo dizer, fica quem gosta. Tem que gostar, fica quem gosta, né? Exatamente. Fica quem gosta, porque você fala, mas eu sou servidor público, eu tenho uma estabilidade. Não, legal, né? Hoje, ainda mais com os tempos, né, que a gente está vivendo, legal.
Mas e aí, você gosta do que você faz? Ou você está fazendo só por, né? Porque o próprio termo, né, servidor público, você está servindo, né, ao público, servindo, você está como, entre aspas, né, um longa-manos do Estado ali, né, para tratar com o público, né? Então você precisa ter aquela sensação de que está fazendo a coisa certa. E muita gente a gente vê que não tem, né? Infelizmente existem pessoas e pessoas, né? Então essas lives, esses bate-papos, né? Na verdade é um bate-papo, né? Que a gente está aqui. Eu acho que serve para isso, né? Para a gente tentar passar um pouquinho, veja, um pouquinho da experiência que a gente tem, né? Que longe de ter uma experiência absurda, mas a gente está trilhando já estamos nesse caminho, né, há alguns anos. Né? E a experiência de prova, a experiência de reprovação, a experiência de ficar por um ponto, de reprovar em segunda fase, né? De você não estar bem. Às vezes você estudou para aquela prova, você se preparou absurdamente para aquela prova, mas chega no dia da prova você não está bem, você não consegue passar aquele teu conhecimento para a prova, né? E aí, obviamente, você vai perder aquela prova e depois você vai se cobrar porque perdeu, né? É engraçado que no começo, né, quando a gente começou a estudar, acho que a gente começou a estudar mais ou menos na mesma época, né, 2013, 2014, né? Que a gente entrou no grupo lá no Seremos. Se tiver alguém na live aí do Seremos, dá um alô aí, que é um grupo fenomenal, né? O Seremos Delta foi criado a princípio, né, no WhatsApp, e depois a gente criou o grupo no Facebook, né? Que a gente fazia aquelas questões, revisões. Quando a gente ia para a prova, a gente ficava sempre a mesma turma no mesmo hotel para fazer a revisão, aquela pré-revisão, né? Que era assim, sempre conseguia matar 5 ou 6 questões. Oi? O Léo ali, eu dele. O Léo, ele aqui, ele é o criador, né? Ele é o pai do grupo. Delegado excepcional aqui do estado de São Paulo, né? Estamos nos conhecemos no concurso, né? Eu como investigador, ele como delegado, mas é o mesmo edital, né? Edital 2013, o nosso. Passamos aí pelos mesmos perrengues, com nomeação, com a Cadepol, a gente fazendo, ele fez em São Paulo, eu fiz em outra região, mas a gente completa esse ano aí 5 anos, né, de polícia já. Anos já, Fábio? 5 anos, Ari, 5 anos. E passou voando, né? 5 anos. Já fui promover agora, 2, 3 semanas atrás, fomos já promovidos, a nossa turma, né, desse edital, já fomos promovidos para a segunda classe, ou seja, já estamos ficando ali mais da antiga. Quem dera. E aí, 5 anos. E aí a gente passou pelos mesmos perrengues, né? A gente, desde a época que estudávamos, né, no grupo e tal. E foi bem bacana por conta das experiências, né, que a gente teve. O Léo já começou os comentários dele aí. Polícia, né? Imagina, eu aprendo com ele. Mas é interessante, né, esse aprendizado todo, né, que a gente e só quem está na luta mesmo para ter, né? A gente costuma dizer, né, no nosso meio aí, que a reprovação faz parte, né? Ser reprovado em um concurso público, mais do que fazer parte, precisa, né? Precisa dessa etapa, né? Até mesmo para você se conhecer, falar, putz, eu preciso ali aceitar alguns detalhes, estudar uma matéria a mais, uma matéria a menos, estipular um horário, um cronograma, enfim. Então faz parte do aprendizado também, né? Mas e você? Conta, eu não vou ficar que nem o Léo, que o Léo falou quase 1h30 na última live, né? Mas eu convidado. Mas conta um pouquinho de você também, para quem eu vejo que tem algumas pessoas do meu Instagram que estão entrando, não te conhecem, né? Então. Pois é. Eu comecei a estudar, né?
2013, né? Por ali, 2014, né? 2013, mais ou menos nessa época, né? E aí, muitas provas de advogado, né? Hoje está quase como delegada no Ceará, né? Isso aí, falta pouco. Falta só nomeação agora. Só isso, mas tá quase. Tá quase. E Tá quase. foi uma luta. Foi. Porque como tem o filho, e era casado, então compensar, né? Então não era. Não é fácil. E aí, eu tinha um coach e ele era psicólogo. Psicólogo e coach, né? E às vezes a gente precisa ser isso, né? E aí a gente falando, só não dá pra parar, né? Não, parar nunca, né? Desistir é aquilo que eu comentei. Só passa quem não desiste, né? Desistir não pode fazer parte do vocabulário, nunca. Em nenhuma área, não só do concurso, né? Da sua área de vida, né? Dos seus projetos de vida. Desistir, essa palavra desistir não pode fazer parte, né? Do seu vocabulário, né? Por mais que as coisas sejam difíceis, e vão ser difíceis, né? Por mais que sejam difíceis... Tem que parar um pouquinho. Luta, né? Você precisa dar um tempo às vezes, né? Já aconteceu comigo e acredito que com muitos outros concurseiros também aconteça isso. De uma hora você fala, puta, eu tô cansado mentalmente, né? Física e mentalmente também. De você não aguentar mais ler o artigo 5º da Constituição, de você não aguentar mais ler o Código Penal, de você não aguentar mais ler teorias e jurisprudência, informativos, e uma hora você fala, porra, e aí você vai numa prova, fica por 2, 3, 4, você bate ali e você fala, o que está acontecendo, né? E aí você precisa talvez daquele tempo ali para você reorganizar, né, as suas ideias, aquilo que realmente você quer, para voltar ainda mais forte, né? Que aí você volta e aí você mete bronca, vai para cima e aí você não pode parar mais. Né? Porque tem aquela coisa, né, que hoje o que muitas pessoas ainda não entendem desse processo, o Léo falando de hamburgueria aqui, o que você não entende, o que as pessoas não entendem nesse processo é que muitas pessoas saem de faculdade ou até começam a estudar para concurso e eventualmente numa prova de 100 questões, já no primeiro ou no segundo concurso emplacam 60 pontos. Porra, legal, 60 pontos em 100 questões, você está fazendo 60% de uma prova, nível superior ali, carreira jurídica de delegado, MP, magistratura. Só que as pessoas não entendem que para você partir de 60 pontos para 70, são anos de estudo, né? São anos progredindo dia a dia para você chegar aos 70. E aí agora você nós estamos precisando chegar aos 90, né? 85, e são anos de estudo para você, né, perder para você conseguir esses pontos a mais, né? E aí que acontece da desistência, né? As pessoas estudam ali 1, 2 anos, conseguem emplacar ali 68, 70 pontos, mas fala, eu preciso de mais quanto tempo para chegar efetivamente na nota de corte, né? E aí acabam desistindo e às vezes deixando um sonho para trás, né? Então é difícil essa parte. O Léo falou aí, inteligência emocional. Tem que ter essa inteligência emocional, né? Você tem que ter essa parte de você saber, de você se autoconhecer, obviamente, né? E ir para cima, né? Que é uma guerra. A gente sabe que é uma guerra. Porque além de estudar, ainda a gente tem que se fortalecer nos problemas que a gente tem, né? A gente tem que conciliar, né?
É, Então, eventualmente, aí a gente concilia o trabalho, né? Eu, por exemplo, que já estou na área, então, que é um trabalho pesado, é um trabalho ali que você chega mentalmente cansado no final do dia, né? E às vezes, confesso que às vezes você chega em casa e fala, puta, hoje eu não vou estudar, hoje eu quero ficar tranquilo, hoje eu vou tirar um dia para tomar uma, para fazer alguma coisa que eu goste, né? E aí você vai deixando aquilo, né? Aí no outro dia você tem uma operação, você tem que acordar de madrugada e você também não vai conseguir estudar. E assim acontece com as pessoas, né? Problemas familiares, às vezes você tem problema de família, às vezes você é casado, casada, tem filhos, né? Então precisa ter essa parte dessa inteligência emocional, mas também precisa ter esse acompanhamento, esse entendimento das pessoas próximas, né? Desse apoio, principalmente da sua família, né? E que a gente sabe que é difícil, né? Eu, graças a Deus, sempre tive apoio da minha. Eu acho que você também, da sua, né? sim, sim, sim. A gente sempre teve, eu sempre tive o apoio. Então, das pessoas do meu círculo de amizades, dos meus amigos e tal, sempre entendiam de que eu não podia sair naquele dia porque eu tinha que estudar, porque tinha uma prova que estava chegando, enfim. Mas muita gente não tem esse apoio, né? E acaba se pegando em um conflito ali que, né? Você não tem uma família que te apoia, e aí tem sempre aquelas historinhas que a gente sempre ouve falar, festa de final de ano, você chega no Natal, no Réveillon, no aniversário de um parente, e sempre vai ter aquele, né? As pessoas falam de tia, mas sempre vai ter um parente, um primo, enfim. Eu falei, como é que tá? Você tá estudando? Você ainda está estudando? Essa palavra ainda já gera um conflito, né? Não tô. Aí você responde, não, tô estudando, tô firme aí e tal. Mas como? Você tá há 5 anos? Você ainda não, né? Não, porque É, tem tanta gente que passa com 1 ano de estudo, né? E ainda é uma forma de desmotivar, isso é absurdo, né? Então, a pessoa é. que já não estava, né, com uma inteligência ali no nível já, né, aceitável, acaba desmoronando, né? E aí acaba tendo reflexos, né, ainda que indiretos, né? Mas acabam tendo esses reflexos na vida dele, né, na vida dessa pessoa, e aí acaba deixando de lado, né? E É. eu lembro, Ari, que na época de faculdade, eu formei em 2012, já tem um tempinho aí, e tinha um professor meu de Direito Penal, que foi agora, inclusive, meu coordenador da pós, né, que eu fiz, Uhum. e sempre, o sonho dele sempre foi ser delegado, né, e ele chegou a eventuais segundas fases, provas orais e tal, e só que o caminho dele foi por um outro ali, outro lado. Ele constituiu família, começou a dar aula em faculdade, que também era um sonho dele, e ele acabou deixando, né, esse objetivo dele de lado. E o tempo foi Uhum. passando, né? Hoje ele é um excelente professor, coordenador de pós e tal, mas e o sonho dele, lá do passado, né, de ser delegado? Por que ele deixou, né? Por que, né, não foi para cima e tal? Que hoje eu tenho certeza que seria um excelente delegado também. Então a gente Sim. precisa mostrar, né, e tentar motivar principalmente, né? Acho que o nosso papel, É. você com seus alunos, eu com os meus, né, no cursinho que eu dou aula de criminologia num curso preparatório aqui na cidade onde eu trabalho, específico para carreiras policiais. Então a gente precisa, claro, além de passar o pouco que a gente sabe, né? Pouco que a gente sabe, que a gente aprende todos os É. dias, né? A gente sempre está em evolução ali, aprendendo, sempre se atualizando, principalmente na área do direito, quem sabe, né? O quanto é importante isso. E acho que, além de tudo, o nosso papel tem que ser na parte de motivar essas pessoas, né? De Uhum. motivar e não deixar esse sonho, essa vontade, né? Essa meta morrer, né? É. E acho que Fogo o papel, apagado, né? né? Acho que o papel principal de um professor é isso, além de ensinar, óbvio, né? De tentar também mostrar um caminho, né? Não que tenha um milagre, mas um caminho ali para motivação, né? Para você se motivar
e ir embora, né? Seguir em frente. Uhum. Acho que essa é a principal jogada, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar para concurso, eu sempre soube desde criança, né? Sempre quis ser policial. Algumas pessoas tentaram tirar esse sonho, mas eu sempre foi um objetivo meu, né? Eu fiz direito justamente por conta disso e tal. E, e aí, naquela época, 2012, 2013, que foi a época que a gente começou a estudar, mas acho que desde a época de faculdade, eu sempre procurava me motivar nas pessoas que tinham conseguido, que tinham alcançado aquilo que eu queria, né? Falei, pô, o cara chegou lá, seja, né, na minha área para investigador, seja para delegado, o cara conseguiu, era o sonho dele. Então eu me motivava vendo essas pessoas alcançando aquilo que eu queria no futuro ser, né? E eu acho que hoje eu acho que a principal motivação que as pessoas têm que levar é justamente isso. Você se motivar naquela pessoa que você quer ser lá na frente, né? Que é o seu sonho. Independente, eu faço um paralelo, independente da área, né? Não só em concursos públicos, em todas as áreas aí da vida, né? O Se cara quer ser um modelar. líder. Exatamente, a pessoa quer ser uma líder na empresa que ela trabalha. Ela vai se motivar em quem? Naquela pessoa que faz tudo errado, naquela pessoa que não está nem aí para o trabalho, que chega atrasada, que não leva a sério, ou ela vai se motivar naquela pessoa que já é líder daquela empresa, né, da respectiva empresa, e que busca evoluções, busca atualizações, busca sempre ser melhor, né? Sempre estar ali à frente. Obviamente que ela vai se motivar, acredito eu, né, em cima dessa pessoa, né? E nós, na área de concurso, não é diferente, né? Então, a gente tem que pegar por base alguém que a gente viu que passou por isso, que teve os mesmos problemas, né, nessa trajetória, que é uma trajetória, a gente sabe que é uma trajetória longa. É uma trajetória com obstáculos, mas é uma trajetória longa. Mas dá certo, né? A gente está aqui para falar que realmente dá certo, porque dá certo, né? A gente não desistiu em nenhum momento. Teve momentos aí que a gente ficou em dúvida. É normal, né? Mas a gente não desistiu e chegamos lá, né? Exemplos aí a gente tem para falar a noite inteira, né? De colegas próximos aí que conseguiram, né? Às vezes não era ali a profissão, não se falava, meu sonho era ser tal coisa. Entrava, via que não era, mas se encontrava e falava, não, peraí, acho que a minha profissão vai ser tal coisa. E buscava essa tal coisa e conseguia, né? Sim. Então é muito legal isso aí. É uma forma de motivar, né, as pessoas e parte de inteligência emocional, você se autoconhecer, você conseguir fazer essa autocrítica, né? E claro, fazer sua parte também, né? Sentar, estudar, né? Não pode. Milagres acontecem, mas você precisa fazer sua parte, né? De sentar ali, estudar e esperar que a sua hora vai chegar, né? Pode demorar. E é incrível, né? Essa questão de, de saber esperar a hora, né? Eu costumo dizer que esse concurso que eu estou, né? Que é o edital de 2013. Imagine, o edital de 2013 saiu o edital salvo engano, em dezembro de 2013. A prova objetiva foi em abril de 2014. A gente foi nomeado em 2017. Nossa. A gente foi nomeado em novembro de 2017. Né? Foram várias etapas de nomeação, como tem ocorrido em alguns concursos, né, da área policial, eles têm fracionado, enfim, né? Agora imagina você lidar com esse emocional, com essa ansiedade, né? Principalmente essa palavra, ansiedade. Sim, né? e o meu do Ceará.
2014, a gente foi para a prova juntos, né? A gente fez a prova a turma inteira tava lá, né? Tava nós, o Léo, o pessoal do grupo. Veja, estamos em 2022. Você fez academia agora. Finalzinho de 2021, né? Então, o pessoal que está assistindo aqui a concurso já tem que saber, já tem que ficar ciente que as coisas não são para ontem, né? Elas demoram um pouco, né? Elas são processos longos aí, né? E processos longos de aprendizado também, né? Porque, querendo ou não, a gente aprende muito, né? A gente aprende a lidar com a ansiedade, que eu acho que é o principal fator aí que gera riscos, né, para a nossa saúde mental e tal, é a ansiedade, né? Então você acaba... Eu lembro que na época eu sempre fui muito ansioso, sempre queria as coisas para ontem, achava ruim de esperar, né? Acho que é meio que normal do ser humano, né? Sim, é normal. É normal do ser humano, né, ser essa parte ansiosa. E eu era muito na época. E esse concurso me ensinou muito, né? Porque eu tive que aprender com ele, né? A esperar e que eu sabia, né? Eu sabia, eu sou católico, então eu sempre levei comigo que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer e se tiver que acontecer, né? E que às vezes, naquela hora, você não vai entender o porquê de não ter acontecido, o porquê está demorando, mas lá na frente você vai entender esse processo todo, né? Então hoje, eu com 32 anos, eu vejo que eu não conseguiria, eu não teria maturidade suficiente para assumir o cargo que eu ocupo hoje com 24, 25 anos, né? E que eu precisava ter passado por isso. Oi? Eu digo mesmo, sabe? Exatamente. Foi muito bom esse concurso, né? Mais experiência. Então, essa experiência ensina, né? A gente lidar com essa ansiedade, né? E faz com que você cresça em vários outros sentidos, né? Mas você entenda, né? Você acaba... Hoje a gente entende esse processo. Por que demorou? Porque, porra, meu, lá atrás, há 6, 7 anos, a gente não ia ter essa maturidade hoje de ocupar um cargo com tamanha responsabilidade, né? Você, por exemplo, como delegado de polícia, você vai decidir vida de pessoas, né? Decidimos vidas de pessoas, né? A gente nós acabamos mexendo com os principais direitos, né? A liberdade, né, da pessoa, liberdade de ir e vir ali, né? A gente consegue, desde que legalmente, óbvio, né? Mas a gente lida com isso, então a gente tem que ter uma maturidade suficiente para saber distinguir ali, né? E lá atrás, será que a gente ia ter essa maturidade? Né? Pois é. Então, as coisas não acontecem, né? Porque sempre vai ter um motivo, né? Sempre esse tempo que vai demorar para acontecer alguma coisa na sua vida, seja lá o que for. Ah, você está esperando uma promoção no trabalho, você está esperando uma mudança de equipe. Não aconteceu, vai acontecer. Continua lutando, não pare, né? Se você parar, aí vai ficar difícil. Acho que vai dificultar ainda mais. Continue andando, continue seguindo, né? Fazendo o que você costuma fazer ali, vai se atualizando, vai estudando, vai trabalhando, que as coisas acontecem, né? As coisas vão acontecendo no tempo, né? O tempo certo, né? O tempo de Deus ali que vai acabar te levando, e às vezes o que você quer não é o que vai ser melhor para você, né? Então veja o exemplo que eu dei lá no começo do nosso bate-papo. Esse colega, esse amigo nosso, não era para ele ser delegado. E ele batia lá, ia, estudava, primeira fase, segunda fase, ficava no TAF, porque o caminho dele não era ser delegado. E ele precisou dessa experiência, né? Eu estou vendo os comentários aqui, mas os comentários vão sumindo. Ele precisou dessa experiência, né, dessas derrotas, para ele conseguir saber qual o caminho correto que era o dele, né? Aonde que ele deveria chegar. E hoje ele chegou. E chega, não tem...
não tem segredo, né? Se a gente fizer a nossa parte, vai dar certo. As pessoas acham que esse imediatismo, né, de querer tudo para ontem, de ter que lidar com ansiedade, principalmente, mas acontece. Então as coisas vão acontecendo ao longo do tempo ali que tiver que acontecer, né? Hoje, se essa amiga estiver assistindo a live, eu vi que ela entrou, mas eu não sei se ela continua. Ela é uma parte de... Ela também mexe com essa coisa de motivação em carreiras e tal, mas não é ligada a concurso público. E hoje a gente estava fazendo um bate-papo, que ela me emprestou esse suporte de celular aqui com luz, essas coisas que eu não entendo nada. E aí a gente estava comentando e tal, que ela deu uma palestra e a palavra de ordem, né, que a gente tem que levar com a gente, né, é resiliência, né? É a capacidade ali de a gente se adaptar com as adversidades, né, que estão ali e ir para frente, mano, não desistir, né, de ter essa resiliência já atrelada a nós, né? E é uma palavra que me acompanha desde então, né, desde a época que eu aprendi a lidar com essa ansiedade, com o concurso e tal, foi resiliência, né? A gente precisa saber que as coisas vão acontecer no momento certo, na hora certa, no momento que você estiver preparado, né? Se não for agora, vai ser depois, enfim, cada um tem o seu momento, né? A gente sabe que, principalmente em área de concurso público, a gente sabe que, mas fulana passou com 1 ano de estudo, Beltrano passou com 2 anos, Cicrano passou com 10, né? E qual que é a lição disso? Tá, o tempo, a menina, a pessoa A passou com 2, a B com 3 e o C com 10. Mas e hoje? Hoje eles não estão no mesmo cargo, não exercem as mesmas funções, né? Talvez o de 10 anos tenha até um aprendizado maior, talvez não, vai ter um aprendizado maior, né? Mas os 3 estão na mesma posição, né? Cada um teve o seu tempo, talvez o tempo de A para ela ter alguma experiência, para ela aprender, não era o tempo de B e, logicamente, não era o tempo de C. Então, a gente precisa entender esse processo, né? Esse processo aí, principalmente o processo de evolução e tal. Então, é bem legal. É muito importante, né? Sim, não tenha dúvidas disso, né? Um fato que ocorreu comigo, você vai falando o horário em área, porque eu reclamei do Léo que falou 1h10, 1h20, deu a 1 hora aí, você me corta. É engraçado que uma experiência, né? Sempre foi meu sonho, quem me conhece sabe disso, sempre foi meu sonho passar na Polícia Civil de Minas Gerais, né? Embora eu seja de São Paulo, mas eu morei a parte da minha vida, mais de 20 anos em Minas Gerais e tenho um carinho absurdo por Minas. Fui criado em Minas, né? E sempre foi meu sonho passar na Polícia Civil de Minas. Terminei faculdade, na época eu terminei a faculdade em 2012 e, salvo engano, em 2011 tinha tido um concurso para delegado, para investigador e tal, da Polícia Civil de Minas. E aí, obviamente, eu não consegui fazer esse concurso e falei, vou estudando e tal, e quando sair, eu presto. E demorou, né? Minas tinha um histórico de demorar entre editais, né? E aí eu acho que o outro concurso foi em 2018, né? E esse tempo todo que eu me planejei, que eu estudei, prestei provas no Brasil inteiro e tal, eu sempre objetivava, lógico, Minas Gerais. E quando eu fui nomeado, a gente foi nomeado em novembro de 2017, eu estava num ritmo muito bom de estudos, né, que tinha vindo aí vários concursos naquele ano, e eu falei, e estava na iminência de sair em Minas, que era o meu objetivo, né. E aí começou a academia, a Cadepol, para quem não conhece e vai vivenciar, é uma experiência única a academia de polícia, né, a Cadepol acho que é uma das melhores épocas da nossa vida, né, você saiu recentemente de uma, você faz amigos aí para a vida inteira, então é uma experiência única. O pessoal que está estudando aí, continua que é, assim, fenomenal.
E aí a gente fica deslumbrado com as aulas, aula de tiro, aula de defesa pessoal, enfim. E eu confesso que eu acabei deixando um pouco de lado os estudos, né? E aí, em janeiro de 2018, eu na Cadepol saio o edital para delegado de Minas. E eu já tinha ali um mês e pouco sem estudar, eu, né, tentei dar uma retomada e tal. E aí marcaram a prova de Minas para, salvo engano, em junho de 2018. E a nossa prova final na Academia de Polícia foi mais ou menos em finalzinho de março, ali, começo de abril, né? Que essa prova ia definir a localidade que a gente ia trabalhar no estado, né? De acordo com a nota, com a classificação. E aí eu fiz uma ponderação, né? Eu optei, eu falei, ou eu estudo para a prova de junho e largo mão da academia, né? Da prova, enfim, aí vou para qualquer cidade, ou eu deixo o concurso de lado e vou tentar uma classificação boa e conseguir uma cidade boa, uma cidade mais próxima ali da onde eu era, né? Morava em Poços de Caldas na época. E aí eu optei, obviamente, ali para academia, né? Focar na academia, priorizar a academia e deixei meio que de lado o concurso. Fiz a prova, consegui uma classificação boa, consegui uma cidade boa, fui bem classificado. Aí vem aquela outra ansiedade, né? Começo de carreira, você tá naquela angústia ali, naquele sentimento, não é angústia, um sentimento bom ali de estar começando um sonho, né? Porque você está dando início ao que você sempre buscou, né? Eu sempre quis ser policial. E aí, investigador é uma carreira sensacional, né? É uma das melhores carreiras aí dentro da Polícia Civil, sem dúvida. E aí eu acabei, né, me deslumbrando e tal, e acabei deixando de lado essa prova. Fui fazer a prova mesmo assim em junho. E eu lembro que a nota de corte, Ari, foi média na época, em 2018, foi em 55 ou 56. E eu tinha ficado tipo por 3 ou 4 pontos na época, né? E uma matéria que eu não estudava, né, que era direito civil e tal. E aí, o que é natural? A gente se cobrar, né? A gente se cobra muito. A gente se cobra dos nossos erros, né? Às vezes, dos nossos defeitos ali, a gente acaba se cobrando, né? E que acho que é errado, né? A gente tem que apontar o que a gente está errando ali, mas não se cobrar. A gente não precisa disso, né? Sim. E aí eu me cobrei, mas eu falei, opa, mas eu fiz a minha parte, eu estudei? Não, eu fiz uma opção, né? Na época eu optei e assumi a consequência, né? E aí falei, agora concurso para Minas vai demorar anos, né? E aí a gente foi surpreendido agora, em 2021, com outro edital para Minas também, né? E eu tava meio que sem estudar, já tô uns 6, 7 meses sem estudar, né? Na época eu também estava. E aí eu comecei a estudar, tentei ali e tal, fiz a prova também e novamente batemos na trave aí, uma nota de corte altíssima, né? De delegado, acho que foi a maior nota de corte que teve, foi Minas agora. Eu acho que foi 85% da prova. Foi 85% da prova. Para você ser classificado para a segunda fase, mas para você estar entre as vagas, acho que foi 90%. Pra você ter uma ideia. Então foi altíssima o corte. E obviamente também não consegui, mas bati na trave novamente, né? Essa coisa de a gente sempre bater na trave por 1, 2 pontos ali, né? Mas é aprendizado, tudo na vida é aprendizado. A gente não pode se cobrar, né? Não era momento também, né? Eu brinco, eu falo, porra, Minas não era pra, né? Porque as duas etapas ali, os 2 concursos, né? E com o episódio que teve também em 2014, que eu fiz investigador de Minas, né? E sempre Minas e São Paulo saem juntos, né? Geralmente na mesma época eles soltam edital. E aí em 2013 saiu o edital de investigador, delegado de São Paulo, e também saiu em 2014, no comecinho, o de investigador de Minas, né? Sim. Que eu falei, pô, se eu passo para investigador de Minas, tá ok, vou conseguir trabalhar ali na minha cidade, que eu morava em Poços, tenho família também em BH, enfim. E eu comecei a estudar,
Fiz a primeira fase de investigador de São Paulo, passei, fui para a segunda fase, que era dissertativa, e aí foi um episódio bem legal, que deu um aprendizado bem bacana, que a segunda fase de São Paulo ia ser uma semana depois da primeira fase de Minas. A primeira fase de Minas caiu no Dia dos Pais, em agosto de 2014, e a segunda fase de São Paulo ia ser uma semana seguinte. E como eu estava focado em Minas, eu estudei e tal, fiz a prova no Dia dos Pais na MBH, fiz uma nota relativamente boa, pessoal que já era da casa, alguns professores e tal, o outro delegado que eu conhecia falou, porra, com essa nota aqui acho que você tá dentro, já tá para a segunda fase. E a segunda fase de Minas ia ser já a prova física. E aí eu falei, se eu já tô daquela coisa, né? Eu já tô a imaginação que vai longe, nossa, né? Eu já tô dentro já de Minas, sem saber se eu tava ou não tava, só por um gabarito oficial, né? Falei, quer saber? Eu nem vou fazer segunda fase de São Paulo. Eu falei, eu queria Minas, né? Eu falei, eu vou ficar em Minas ali e tal, vou conseguir. E aí saiu o gabarito na terça-feira, né? A prova de São Paulo ia ser no domingo, na segunda fase. E fiquei decidido, falei, não vou fazer segunda fase de São Paulo. Na sexta-feira, eu acordei e me deu, sabe aquela coisa que te acorda e você fala, opa, algum sinal, né? Alguma energia que tá te mostrando, falando, opa, peraí, você já está aprovado para a segunda fase, não custa você ir lá fazer, né? São Paulo é aqui do lado, é um pulinho, você vai rapidão, faz a prova ali e tal. E decidi, falei, quer saber, eu vou fazer a segunda fase de São Paulo por desencargo, né? Para não ficar com aquele remorso. E fiz a segunda fase, a dissertativa de São Paulo foi puxadíssima na época, derrubou cerca aí de 40% a 50% das pessoas, né, dos candidatos que estavam na segunda fase. E um mês depois, 45 dias depois, saiu o resultado de Minas e saiu o resultado de São Paulo. Eu não tinha passado em Minas e tinha passado em São Paulo. Ou seja, se eu não tivesse ido fazer, eu ia ficar sem os dois, né? Hoje eu não estaria aqui na Polícia Civil de São Paulo. E foi um aprendizado, né? As coisas acontecem, tem sintonias ali, tem energias, né, que te mostram, que falam, opa, você tem que... Então eu levo comigo esses exemplos, né, de que se a gente não desiste, se a gente crê, se a gente continua andando, né, caminhando, não pare nunca, né, continue caminhando ali que você vai longe, você vai conseguir chegar onde você quer. Por mais que seja difícil, pareça ser difícil, né? E muitas das vezes é difícil, mas você vai conseguir, né? A gente consegue com empenho, com determinação, com disciplina, né? São palavras aí que a gente tem que levar conosco aí no nosso vocabulário, né? No nosso dicionário do dia a dia, né? Resiliência, que é a palavra de ordem, né? Que a gente sempre tem que ter, né? Na nossa mente. E que as coisas realmente acontecem aí na hora que tem que acontecer, no momento de cada um, né? Cada um tem um momento, a gente precisa entender que cada um tem um momento, o seu momento não é igual ao meu, o meu momento não é igual ao do Dr. Leonardo, que eu acho que já saiu da live aí, o momento de cada um, e as coisas vai fluindo, né? Você vai andando, você vai se movimentando, e com o movimento as coisas fluem, né? Vai fluindo e cabe a nós se positivamente ou não, né? Negativamente. Se a gente atrair energias negativas, pessoas negativas, né? Isso, de certa forma, vai influenciar na sua trajetória, no seu caminho ali. Então, queira ter sempre pessoas que te motivem, sempre pessoas que riem com você nas suas conquistas, né? Que se exaltem com você nas suas conquistas, que vibrem, né? Com você nas suas conquistas. Que aí o segredo é esse, né? A gente consegue ir embora e aí cada um, no momento, vai conseguir estar aonde sempre quis estar. Com certeza. Eu acho que é isso, né? Acho que não tem muito segredo, né? Acho que
É difícil? É, pra caralho, mas não tem segredo, né? Acho que tem que fazer um alinhamento ali, né? Tem que ter essa parte, lógico, de inteligência emocional, né? De você se conhecer, obviamente, e ir pra cima, né? Não tem É, escapatória. Ou você opta por desistir, e aí você vai ser uma pessoa frustrada pro resto da vida. Né? Vale a com pena? certeza. Vale a pena? Não sei. Pra mim não vale, né? A pessoa, na verdade, tem que tentar, e às vezes até passar no limite dela, se ela Exatamente. realmente fez essa diferença, né? Se ela decidiu realmente que ela quer, que até não é uma opção, né? Parar. Não, a opção não existe essa opção, né? Não deveria existir essa opção, né? Desistir não é o que eu costumo dizer para mim e para as pessoas, né? Desistir não faz parte do meu vocabulário, né? Do meu dia a dia. Às vezes a gente dá um tempo, e é normal a gente dar um tempo ali, dar uma refrescada na mente, pensar realmente, pô, é esse caminho mesmo que eu quero, ou é outro e tal, mas desistir não, desistir jamais. A gente não pode, né? Não podemos. Se a pessoa decidiu que ela quer, ela não pode desistir, né? A não ser que ela esteja na dúvida. Com certeza. Com certeza. Eu só vou ver aqui que deu um sinalzinho de bateria acabando. Ainda temos 8% aqui. Ah, tá. E daqui a pouco apaga o celular aqui e vão falar, puto, o cara fugiu aí da conversa. Não, mas tem 8% ainda. Ah, Mas não, muito legal. Por vir e contar um pouco da história, né? Daquilo que tu passou, as sensações, o que aconteceu. Isso é muito importante, às vezes, para as outras pessoas. É importante, eu entendo, é importante saberem que as pessoas não estão sozinhas, né? A gente já passou por isso e a gente tinha amigos, né? A gente tinha esse grupo nosso que era muito forte, um fortalecia o outro ali em momentos de desânimo, de desespero. Ah, eu não vou prestar, eu não tenho conhecimento, enfim. É o que eu falei, é importante você ter pessoas assim perto, né? E você se alimentar dessas pessoas, né? De energias positivas, né? Porque aquilo bem que vocês comentaram semana passada, o que a gente transmite, né? De energia, acaba de uma certa forma voltando para nós, né? Então a gente sempre tem que transmitir coisas boas, a gente sempre tem que estar motivando, sempre tem que estar empenhado ali em ajudar para uma energia positiva sempre, né? Chegar nessas pessoas aí. Então é importante esse bate-papo, essas lives, né, que você tem feito e tal, com diferentes pessoas, diferentes histórias, né? Diferentes momentos, cada um tem uma história diferente, um momento diferente, cada um passou por um problema diferente, todos passaram, mas os problemas ali, embora sejam muito parecidos, né? Mas cada um tem uma peculiaridade ali diferente, um problema que para mim pode ser pequeno, para você pode ser muito grande, enfim. Então é legal essa troca de ideias, desenvolver essa ideia, né, essas ideias aí, e passar o que a gente, eu repito, o pouco que a gente sabe, né, que a gente aprendeu aí, que a gente teve de experiência nesses anos, e que vamos ter outras tantas, né, não tenho dúvidas disso, né, vamos ter várias outras experiências boas, experiências ruins, mas que fazem com que a gente cresça, né, amadureça, cresça pessoal e profissionalmente também, né. Com certeza. Eu quero te agradecer por ter aceitado. Foi um prazer. Fazia tempo que a gente não conversava, né? Fazia mesmo. Precisamos combinar a turma inteira aí. Se alguém tiver assistindo aí, já dá um ok aí pra gente combinar, fazer um encontro da turma, né? Verdade. Mas foi muito bacana, foi bem legal aí esse também ajudou, com certeza quem ouviu alguma coisa absorveu, né? Sim.
Eu não sei, Ari, se tem como deixar salva essa live. Acho que tem, né? Tem. Eu te passo ela. Deixa ela salva, porque às vezes as pessoas que não conseguiram assistir e tal, um momento de desespero, né? Que a gente sempre tem. É bom a gente escutar alguma coisinha aí que dê uma motivação, né? Que nos motive alguma coisa e tal. Então, todo mundo passa, Passa, todo mundo passa. E passa, né? Realmente essa situação passa, né? Então, é passageiro, né? Mas esse bate-papo é bom para isso, né? Com esse intuito aí. Mas eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Desculpa por ter falado tanto, né? E acho que eu ganhei. Do Léo, acho que eu não ganhei, não, né? O Léo foi 1h20. Eu consegui bater 1 hora. Mas estamos à disposição aí para a gente fazer outros bate-papos. Vamos trocar ideia, né? Porque trocando ideia a gente consegue ajudar muita gente, né? Com certeza. Eu que a gente... Tá dando um recuo, né? Um recuozinho. Tá. Acho que às vezes às vezes, deixa eu ver aqui, a minha internet tá ok, bateria tá quase, mas ainda tem 6%. Mas já tá acabando mesmo, então. Show de bola, Lari. Obrigado, viu? Estamos aí para outros bate-papos, né? Para outras trocas de ideia, de eventuais outros temas jurídicos, né? Que a gente tem acho que grande parte dos nossos seguidores aí são da área jurídica, né? Vamos combinar. Podemos trocar uma ideia, um bate-papo aí e tal, que eu acho que é bem produtivo. Com certeza. Show de bola. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, viu? E você ótimo também. trabalho aí. Qualquer coisa que precisar aqui, estamos em QRV. Isso aí, aqui também. QAP e QRV sempre. Se cuida aí, viu? Também. Pessoal que assistiu aí, obrigado. Tô vendo alguns comentários, os comentários somem, né? Eles colocam. Uma polícia aqui acabou de comentar. Uma perita aqui da cidade que eu tô. Parabéns, debate importante, que agrega muito. Uma monstra da polícia também, sabe muito. Acho que deu para ela acompanhar. Professora também. Quem sabe a gente não faz uma live também, hein? Vamos ver. E é isso aí, então. Beijo grande. Se cuida. Também. Tudo de bom aí pra ti. Vamos sim, com certeza. Vai ser um prazer. Então tá bom. Boa noite. Com Deus. Beijo, Ari. Obrigado, viu? Outro. Tchau. Tchau. Acho que eu preciso sair, né? Eu acho que eu vou remover aqui. Muito obrigada, pessoal, para quem assistiu. Agradeço. O Fábio é uma pessoa sensacional e com certeza vamos levar algum aprendizado, né? É sempre bom a gente conversar com pessoas experientes nessa área de concursos, né? Então, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima.